passagem, né, de São Francisco de Assis, quando ele caminhava com o Frei Leão. Você não veio semana passada, né, Silvio? Você perdeu. Então, ele caminhando com o Frei Leão, né, numa noite extremamente fria, no inverno tenebroso lá na Europa, né, na Itália, e ele caminhando com o Frei Leão, quando eles chegam, aí Frei Leão começa a perguntar para ele em que consiste a perfeita alegria. Então ele fala para Frei Leão que de tantas coisas que acontecem, nem se você conseguisse espantar demônios, falar sobre o evangelho convertendo todos para Deus, se você, todo bem que você pudesse fazer, nada disso consistia na perfeita alegria. Porque a perfeita alegria é quando você consegue passar pelos momentos de turbulência e você se manter em paz. Porque você fazer o bem, né? Você dar bons exemplos, você converter as pessoas, isso tudo é muito bom, isso é louvável. Deus até nos pede, né, que façamos isso, que divulguemos o evangelho, que façamos, que levemos a palavra de Deus. Jesus mesmo nos recomendou. Mas o mais importante na nossa caminhada difícil aqui neste planeta é nós conseguirmos manter a paz, a serenidade, o foco, mesmo que a gente esteja atravessando momentos de extrema dificuldade. Porque aí significa que você tem uma confiança tão grande no Pai que nenhum problema externo vai te abalar. Porque você tem Deus ali a te iluminar, a te proteger, a te amparar. Então essa música, ela é bem isso. Ela é muito linda. Eu me apaixonei por essa música. Então, cai a tarde de inverno impiedoso e Francisco e Leão sob a neve caminham, vão tornando a Santa Maria com fome, com frio ao final de outro dia. Frei Leão vai na frente ligeiro, Frei Francisco o chama e lhe diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Se nós tivermos a graça de Deus de pregar o evangelho e a cruz, e por obras e exemplos pudermos levar a Jesus e convertermos os homens à fé e até mesmo os de mau coração, Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Imagine, Leão, que Deus nos tenha dado a graça de a todos curar, de fazer ver a cegos, a coxos andar, surdos ouvir e mudos falar, e que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar, e que os mortos nós ressuscitássemos. Isto não é a perfeita alegria. E se falássemos todas as línguas com o dom de bem comunicar, transformando os reinos da terra em reinos de paz, e se soubéssemos toda a ciência e os segredos da terra e do mar, Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Mas então, Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? Se ao chegarmos ao nosso convento e batermos depressa esperando entrar, e o porteiro do lado de dentro, ao invés de abrir, põe-se assim a falar: quem sois vós que assim importunos nesta hora nos incomodais? Somos nós, teus irmãos, Frei Leão e Francisco, que chegam e querem entrar. E Frei Leão, se o porteiro disser que é mentira, que não abrirá, que encontremos um outro lugar em um campo qualquer. E se
piedade de nós, pois com fome tão necessitados, na noite não temos consolo e lugar. E se então o porteiro sair, empunhando o bastão e gritar, e bater em você e em mim muito mais, nos deixando no chão a chorar. E Frei Leão, se for Deus que tal faz, que nos deixa na noite na cruz, se entendermos que este abandono imita Jesus. E se nós, diante da porta fechada, sob a noite e a neve que cai, conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. Então é isso, é assim que a gente deve procurar caminhar. Nova, ficou muito lindo vocês ajudando, viu? Que Deus abençoe e vocês possam estar sempre aqui no Ponto de Luz, somando com estas vozes, com as músicas que nós louvamos a Deus. E hoje, especialmente, não é? E todos os dias, ao cantarmos esta canção franciscana, nós estaremos também emanando as nossas vibrações de gratidão a este grande Espírito que veio lá no século XIII, nos trazendo novamente os ensinamentos de Jesus, porque 1.300 anos depois, 1.200 e pouco, a humanidade já havia se esquecido da mensagem do nosso Mestre. Então, que Francisco de Assis e todos os espíritos amigos que o acompanham, Frei Leão, irmão Silvério, todos estes franciscanos amigos que trabalham pelo bem da humanidade e, como já nos foi revelado, estarão novamente reencarnando no planeta muito em breve. Então, estamos vivendo momentos de muita turbulência, momentos de muita dificuldade, mas a espiritualidade amiga já está, como se diz, mexendo os pauzinhos para que chegue aqui na mesma proporção das dores os espíritos consoladores para poder diminuir, não é, o nosso sofrimento e conseguir guiar a humanidade pelo caminho seguro. Sabemos o quanto muitos irmãos que estão desencarnando, hoje principalmente, já desencarnam, muitos daqueles que estão desencarnando, porque já têm o compromisso com a regeneração do planeta para estarem de volta num tempo não muito longo, para poderem auxiliar a todos nós que aqui permanecemos. Então, nós nunca podemos achar que, por que que foi? Por que que morreu? É uma dor muito grande para quem fica, mas nós precisamos compreender a sabedoria de Deus em tudo. Então, existe um propósito, né? A gente percebe que está tudo conectado, que nós não estamos soltos, que Deus está a cuidar de todos nós e que nada nos acontece sem que seja para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. Então, essa equipe franciscana, né, que até hoje nós temos aí os franciscanos, nós temos os irmãos do caminho que estão nos ensinando, dando lições de humildade, de dedicação, de amor ao próximo. Por que que eles estão entre nós? Para nos mostrar o caminho. As casas espíritas, todas as igrejas que estão prestando um trabalho maravilhoso à humanidade, não é, que fazem lá a sopa, que se dedicam às gestantes, aos irmãos de rua, a tantas, como é que chama, Aninha, na igreja católica? Pastoral, né? Tem a pastoral da igreja que vai lá nos presídios, vai nos hospitais. Gente, isso tudo são espíritos, são espíritos iluminados, não perfeitos, viu, gente? Porque todos nós que estamos reencarnados, nós estamos na mesma condição de sermos espíritos imperfeitos, que precisamos ainda nos despojar das nossas imperfeições. Mas são espíritos que já estão com essa consciência da necessidade de se fazer o bem, de levar o bem, de ser um instrumento de Deus para que Ele possa, a partir de nós, a partir das nossas mãos, da nossa dedicação, auxiliar aqueles irmãos necessitados. Então, em todos os cantos nós vemos pessoas que se dedicam ao bem, né? Não é só dentro da doutrina espírita, em todos os cantos. E graças a Deus
nós precisamos agradecer quando, ao fazermos este bem, nós temos a consciência de que tem que ser um bem feito com o quê? Com o coração, com amor, por doação e não por outra intenção que não seja a de amenizar a dor dos nossos irmãos. Então, que o nosso amor possa estar sempre jorrando para todos os irmãos. Mas, como nos disse Francisco aí nesta linda música, isto ainda não é a perfeita alegria, porque é necessário que eu aprenda, que eu consiga resignadamente passar pelos meus sofrimentos confiando no Pai, confiando em Deus, em paz, pensando que o que tiver que me acontecer, eu vou fazer a minha parte, mas o que tiver que me acontecer é porque Deus assim o permitiu, porque é para o meu crescimento, para o meu aprendizado. Aí está a perfeita alegria. Nós não nos desesperarmos diante das provações, a recebermos, aceitarmos, não é? E procurarmos aprender o que aquela experiência tem a nos ensinar. Então nós vamos fazer a nossa prece e teremos hoje nosso querido Miguel falando conosco sobre a porta estreita. Ó, que legal! A porta estreita. Viver na perfeita alegria, passando por dificuldades e aceitando resignadamente, não é atravessar uma porta estreita? Que legal, que boa essa reflexão antes da mensagem que o nosso irmão vai nos trazer. Então, que a gente possa pedir a Deus, né? Como sempre, Deus sabe o quanto a gente pede, pedimos mesmo, e se pedimos é porque sabemos que Ele é um Pai amoroso e misericordioso e que nenhuma de nossas preces ficam perdidas. Então vamos pedir a Deus, primeiro pedir a Ele a permissão para que possamos iniciar nesta noite mais um momento de reflexão à luz do Evangelho que Jesus nos trouxe. Então daremos início aos nossos trabalhos com a permissão de Deus e de toda a sua equipe espiritual que tem acompanhado os trabalhos desta casa. E segundo, nós vamos pedir a Deus que Ele possa tocar os nossos corações, que as palavras aqui faladas sejam capazes de mover o nosso pensamento, a nossa vontade, para que sejamos fortalecidos e perseverantes no caminho reto, que sejamos capazes de optar pela porta estreita, porque sabemos que é só através desta passagem da porta estreita que nós conseguiremos nos iluminar, que nós conseguiremos nos libertar do homem velho, né? O homem velho, aquele homem que já vem de séculos aí reencarnando e reencarnando com os mesmos vícios e não sai daquele círculo vicioso, né? Erra, sofre e nunca consegue dar um passo pela sua libertação. Então que hoje, com esta consciência que graças a Deus nós já temos, sejamos capazes de sairmos daqui melhores do que aqui chegamos e amanhã podermos falar que amanhã nós seremos sempre melhores do que fomos hoje, porque hoje nós estamos procurando ser sempre melhores do que fomos ontem. E assim, paulatinamente, nós vamos nos libertando das nossas mazelas morais. Que Jesus, então, nos abençoe, que os nossos mentores possam estar bem próximos a nós, para sentirmos a sua presença nos intuindo, nos inspirando, nos orientando, e que cada coração, Senhor, aqui presente, cada família aqui representada, possa receber neste momento a tua bênção e que o Senhor nos envolva a todos, Senhor, com seu amor, com a sua misericórdia. De forma especial, pedimos pelo nosso irmão Miguel, para que ele tenha o seu verbo iluminado e possa nos trazer a consolação que o seu evangelho sempre nos propõe. Sejamos, Senhor, cada vez mais dignos de sermos chamados de verdadeiros espíritas e verdadeiros cristãos, pois é seguindo os passos de Jesus que nós queremos caminhar. Esteja conosco, nos fortalecendo hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Como é uma palestra que ela é musicada, pedimos a Deus e a Jesus que ilumine também a garganta da abelha, né? Para que ela possa... Opa, que bom que tocou na hora. Vamos desligar o celular então, que aí no meio da palestra não liga? Então nós podemos aproveitar, né, para fazer exatamente esse pedido, né? Que a gargantinha da abelha possa funcionar maravilhosamente bem ao longo dessa proposta, né? Muito bem, capítulo 18
ele nos chama para uma reflexão. E a gente pode, já no início, bem no início desse processo, lembrar que ele começa assim, olha: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Isso pode nos levar a uma avaliação um pouco equivocada, porque às vezes nós fazemos as coisas meia boca, digamos assim, e achamos que nós seremos os escolhidos. Então não existe meio bem, existe um bem inteiro. Esses escolhidos serão aqueles que realmente estão fazendo o que é preciso fazer, de uma maneira integral, de uma maneira bem em direção à proposta do Evangelho. Nós temos muitas situações hoje em dia que demonstra essa coisa mais ou menos, né? Então nós observamos essa proposta. A proposta dessa porta estreita, nós já sabemos. Nós já sabemos o que nós devemos fazer. Portanto, nós podemos falar da porta larga. Como é que nós estamos vivendo hoje em dia? Isso é tão atual, tão atual. A porta larga é a forma como nós estamos vivendo. Essa proposta já vem há tantos anos para que haja uma modificação na nossa vida. O que eu estou fazendo? Como é que eu lido? Essas são sempre as reflexões do Cristo. Ele nos confia uma linha de raciocínio que existe uma facilidade e existe o compromisso. Existe uma facilidade que eu vou dizer assim, ela é sacrificante. O que eu desejo muitas das vezes é sacrificial. Eu quero passar por essa porta estreita, mas ela me exige muitas coisas. E a maioria das vezes, nós às vezes encontramos as pessoas assim, eu estou na dieta X. Não é assim? Não existe? Muitas pessoas fazendo dieta. Mas a dieta, ela às vezes fica num nível muito diferente. Ela fica no nível do desejo. Mas o desejo maior que eu tenho é o desejo de comer. Então eu posso pensar assim, realmente no final do ano eu vou, 31, né? Logo assim que passar as festas, no final do ano, eu vou entrar numa dieta. E eu realmente entro, né? Por alguns dias, para compensar uns poucos quilos que a gente ganha. Mas depois nós lembramos novamente que eu vou ter o próximo ano. Então eu posso fazer. Então eu vou para a academia um pouco, para que eu possa comer bastante ao longo de dezembro, janeiro e fevereiro. E fevereiro também? Porque tem festa o ano inteiro no país. Se a gente bobear, a gente vai o ano inteiro comendo muito. O sacrifício está muito ligado ao nosso desejo. E ele é porta aberta. Nós, na verdade, não assumimos um compromisso conosco. Mas o que eu quero? O que eu quero é ter uma condição saudável melhor. O sacrifício, então, vai ficar pequeno. Aí é a porta estreita, porque eu assumo um compromisso maior. Eu sei o que eu quero. A proposta, então, da doutrina espírita é fazer com que você assuma um compromisso e conheça a vida futura. Essa é a proposta. Porque se nós ficarmos raciocinando o tempo inteiro, que depois, se eu fizer algumas coisas aqui,
eu vou para o céu. E se eu fizer outras coisinhas mais ou menos, eu vou, não sei se para o céu, não sei se eu vou para o inferno. Mas quando eu estou falando de céu, eu estou falando de uma proposta bem àquela época, porque as pessoas não dava para o Cristo falar de forma diferente, ele ia falar dessa maneira, ele ia falar de céu, terra, céu, inferno, né? Aqueles sofrimentos. Mas hoje nós podemos falar, trazer isso para uma proposta bem diferenciada. Qual é a proposta que nós queremos? Às vezes nós simplesmente achamos que as dificuldades já chegaram, as inconveniências bateram a nossa porta e eu então não consigo fazer, eu não consigo modificar, eu não consigo atender a proposta que é do meu compromisso. Porque o sacrifício está sendo grande demais. Então, como eu vou agir? Eu faço as coisas meia boca. Eu faço doações esperando às vezes que alguém reconheça. Eu agrado a alguém esperando esse reconhecimento. Eu faço uma relação de oração e prece, pedindo a Deus para dar uma aliviada nas consequências que podem trazer. Eu ainda não consegui, às vezes, tirar minha carteira, mas eu ando sem carteira. E fico pedindo a Deus, se o guarda me parar, que eu tenha uma relação com ele mais ou menos, que ele não me multe ou prenda o carro. Uma situação, uma historinha muito engraçada, que havia aqui na região, umas pessoas que viajavam para o Paraguai, moambeiros, né? Existe ainda essa função? Não, né? Não, eles vão para o Brás agora. É? Então é o seguinte, o que acontece? Quando iam para o Paraguai, é comprar os produtos abaixo do preço, um preço bem menor, onde não se recolhia os impostos, não se tributavam, né? Então as pessoas muitas das vezes entram nos ônibus já com essa intenção e fazem uma oração muito interessante que é assim, antes de sair, antes do ônibus partir, né? Ele pede ao motorista espera aí motorista que nós vamos fazer uma oração. E o motorista para ouvir a oração e o líder daquela equipe faz a oração. Ou define alguém para poder fazer a oração, aquele que já está acostumado e está mais próximo, né? Fulano, faz a oração. E ele faz a oração, ó Deus, nós estamos viajando, essa é uma viagem de trabalho, nós estamos indo comprar os nossos produtos, que nós tenhamos realmente condição de vender todos os produtos. Nós sabemos que esses produtos, eles estão vindo sem nota. Porém, Deus, se o fiscal pegar, que seja aquele fiscal gente boa, que não nos autue. Ou que não prenda os nossos produtos. Às vezes acontece assim. Essa é uma relação que às vezes nós queremos estabelecer com Deus para levarmos um pouco de vantagem. Porque quando eu chego na loja, eu coloco o preço 4 vezes mais do que o preço realmente, que às vezes eu nem gastei nada, não tive despesa tão excessiva, porque não recolhi os impostos, mas eu coloco os impostos, as minhas despesas de viagem, aquele lanchinho que eu comi, mas eu coloco aquele lanche como se eu tivesse ido ao melhor restaurante. Nós estabelecemos, portanto, essa relação. Qual que seria a porta estreita? Vamos fazer o que é necessário. Esse, às vezes, é o comportamento que nós temos. Esse é o comportamento que nós atuamos no nosso dia a dia. O contrário é a porta estreita. A proposta é chamar para que a gente comece a fazer as coisas corretas. Mas não. A proposta é que, ao olharmos para as casas ou as igrejas espíritas ou as casas espíritas que estão trabalhando, é a gente
reforçar para que eles continuem com a proposta deles e nós continuemos com a nossa. E muitas vezes, aqui como eu já fiz, é incorrer na crítica. A porta estreita é eu aceitar que eu estou criticando alguém sem dar o direito a ele de responder ou mostrar como ele pensa. E muitas das vezes eu continuo a reforçar a minha conduta. A porta estreita é eu fazer as coisas sem realmente ter o interesse de estar à frente de um grupo para ser ovacionado. Que a gente tenha a condição realmente de fazer este movimento. Isso é interessante a gente refletir sobre isso. Muitas das vezes nos pegamos, agora no momento atual, fazendo e aumentando em nós a usina da crítica. Eu estava ouvindo uma conversa entre espíritas e é interessante quando o palestrante disse assim, espírita geralmente não quer fazer fofoca. Ele, quando quer dizer alguma coisa sobre alguém, ele diz assim, precisamos orar por fulano. Eu achei interessante, porque às vezes acontece isso mesmo. Precisamos orar por fulano, ele está precisando. Ele está precisando de prece. O ideal e a porta estreita seria nós dizermos ou fazermos a prece sem precisar de fazer, né? Seria nós direcionarmos os nossos pensamentos que vão chegar. Seria nós olharmos para nós e dizer ao Pai, eu sou tão pouco, mas se o Senhor me der a oportunidade, eu gostaria de ajudar esta ou aquela pessoa. Porta estreita é quando a situação está muito difícil no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente arregaça as mangas e diz assim, venha esse sacrifício, porque eu tenho o compromisso. Então o sacrifício fica pequeno. Eu lembro da historiazinha do Divaldo, quando ele conta que ele já era o 13º filho de uma família longa e foi sugerido à mãe dele, que era muito doente, que abortasse. E a mãe bateu o pé e falou, não, é meu filho. Venha do jeito que vier. Ele não vai ter condição. Mas venha. E aquela senhorinha, portanto, abraçou a vida. Não abraçou a sugestão. Poderia ter ido pela porta estreita, pela porta larga. Eu quero meu filho. Do jeito que vier, eu vou aceitar. Com todas as dificuldades, será. Onde vai comer 12, vai comer 13 ou mais. Eu tiro do meu e vou dar para ele. Eu vou procurar ajuda. E assim a gente lida um pouco com essa dificuldade e com essa facilidade que o mundo vai nos oferecendo. E a gente precisa ter muita força, muita gana para poder fazer o que é preciso fazer. Porque viver de uma forma, né, muito iluminada, né, cheia de festas, é uma coisa que parece tão ilusória. E a gente vai trocando uma ilusão pela outra, vai vivendo aqui e ali de uma maneira sem refletir, sem pensar. Muitas das vezes eu preciso então começar, e eu começo pelo sacrifício, mas eu ainda não tenho compromissos. É como aquele indivíduo que quer parar de fumar, gente. Ele olha no maço de cigarro, porque a maioria das vezes hoje já fuma sem olhar o maço de cigarro, porque a mão já está tão acostumada, porque senão vai ver aquelas imagens terríveis, né? Pessoas doentes e tudo mais, ele nem olha mais aquilo. E ele quer parar de fumar. Ele prometeu que ele vai parar de fumar no dia que o
filho melhorasse daquela doença respiratória. Então ele promete que ele vai parar de fumar. E ele para realmente por 30, 60 dias. Parou. 30, 60. Mas aí o filho melhorou. Bom, agora já está tudo bem, porta larga de novo, vamos fumar. E começa. E ele vai precisar de parar novamente quando ele sentir que ele já não está fazendo mais mal ao filho, mas começa a fazer mal a ele, porque ele está atacando o corpo. E está complicado. E muitas das vezes toma a decisão realmente. Se o senhor não parar, o senhor morre. E às vezes acontece, porque ele assumiu o compromisso com a vida. E aí para realmente. É preciso vir uma demanda muito maior em nós, para que a gente possa fazer esse clique. O filho às vezes não foi o suficiente. Precisa vir nele, para ele mudar. Isso então é compromisso, porque eu quero agora. Antes eu desejava. Alguém dizia para mim, né? Alguém falava isso para mim. Desejo, sacrifício, fica alto demais. Quando eu quero mudar, quando eu quero seguir essa portinha apertadinha, a gente faz. Nós esquecemos que quando nós estamos no plano espiritual, todos os nossos irmãos ficam perguntando para nós, realmente você quer ir? Quero. Depois de passar por várias peneirazinhas, de estudar bastante, se preparar, vou. Então vamos começar esquecendo as coisas. Quando eu chego aqui, eu vou ficar deslumbrado. E vou precisar de novo passar por estudos, por situações N, para poder eu fazer uma mudança. Mas antes de nós avançarmos, vamos convidar, já que nós pedimos a Deus, a abelha, que ela cante para nós. Deixa eu mostrar serviço, né? Senão... Vamos lá, meu amigo. Vou cantar aquela música muito linda que nós estamos... falando, né? Da porta estreita, falando das dificuldades. Mas que bom que entre tantas dificuldades, tantos desafios, nós temos um farol que ilumina o nosso caminho, nós temos um roteiro, nós temos um rumo certo, que se nós estivermos ali caminhando naquela direção, se nós não vacilarmos, nós vamos cada vez mais nos fortalecendo e conseguindo vencer as dificuldades, porque nós temos a boa nova, o Evangelho que Jesus nos trouxe. Tem a segunda voz, né? Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro que muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Comigo? Evangelho de luz, Evangelho, perdão. Evangelho, perdão. Evangelho, Jesus. Evangelho, Jesus. Eis a minha salvação. Evangelho de luz. Evangelho, perdão. Evangelho, perdão. Evangelho, Jesus. Eis a minha salvação. Eu vou cortar o ponto de vocês. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução.
É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação, minha salvação. Viu que só funciona com pressão? É desse jeito. Muito bem, nós dissemos então que as dificuldades às vezes parecem então invencíveis, né? São muitas. E nós precisamos fazer esse treino. E eu não sei, na verdade, qual é a consequência de algumas brincadeiras que eu escolho na minha vida e que eu terei depois de arcar com isso. Eu posso fazer com que esse compromisso que eu estou tendo por ser cristão consiga trazer bem próximo a mim pessoas que irão me ajudar. O que gostaria de lembrar aqui, Emmanuel, portanto, ele nos diz assim: o pão que consomes é o resumo de numerosas obrigações que começaram no cultivo do solo. Porque nós queremos desistir, mas o pão chega na nossa mesa. O lar que te acolhe foi argamassado com o suor dos que se uniram a levantá-lo. A escola que te revela a cultura guarda a renunciação de quantos se consagram ao ministério do ensino, homenagem aos professores. O livro que te instrui custou a vigília dos que sofreram para fixar em caracteres humanos. O clarão das ideias nobres, a oficina que te assegura a subsistência, encerra o concurso dos ceareiros do bem. Aqui, mais uma vez, Emmanuel está esclarecendo para nós trabalho. Porta estreita significa trabalho. Porta estreita significa compromisso. Nós precisamos olhar para isso. Se queres na sombra do vale exaltar o topo do monte, basta contemplar-lhe a grandeza. Mas se dispõe a comungar-lhe o fulgor solar na beleza do cimo, será preciso usar a cabeça que carrega nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés que te sustens e agir com as próprias mãos. Ninguém pode me salvar. Ninguém pode fazer eu passar pela porta estreita. A responsabilidade é minha. Eu não posso fugir disso. Eu preciso assumir. O compromisso precisa ser tão claro que muitas das vezes alguns minutos de prazer, alguns minutos de satisfação irá me proporcionar uma vida inteira ao lado de um filho.
E eu não sei, às vezes, se eu tenho condição, mas eu também não pensei nisso. E eu terei de passar por essa porta. Porque cabe a mim, nesse momento, pensar um monte de besteira, juntamente com o pai, com os familiares e tudo mais. Mas cabe a mim a responsabilidade de saber que eu carrego um ser no meu interior e vou carregá-lo ao longo da vida, assim como vou carregar os meus pais ou carregar os meus irmãos, emocionalmente eles estarão aqui. Eu não posso mais jogar fora isso. Então é importante a gente reflexionar sobre isso e não deixar as coisas só de qualquer maneira. Emmanuel nos chama a atenção que porta, portanto, é uma abertura que se faz, onde você vai poder passar para um lado ou para o outro. É isso. E qual é a proposta, então, que o Cristo nos traz com essa porta? O que ele está referindo? Qual que é a proposta dele? Emmanuel nos esclarece aqui, quando ele está falando nessa fala de Mateus, ele faz essa classificação arquitetônica, mas ao mesmo tempo ele diz isso, que o que Jesus está propondo é a revelação do acerto espiritual. É o momento em que nós podemos trazer o céu para a terra quando nós ajoelhamos diante da dificuldade e conversamos com o Pai. Eu falhei e eu preciso de ajuda agora para corrigir isso. Como assim? Eu estava no playground. Eu não sabia que ia acontecer isso. Eu posso ter o caminho de carregar culpa. Ou eu posso arregaçar as mangas, porque a porta estreita vai dizer, assuma o seu equívoco. Pode dizer para você assim, olha, você está perdoada. Mas você precisa assumir o seu compromisso. É muito melhor você assumir o seu compromisso do que você ter de carregar culpa. Já basta que às vezes nós carregamos culpa quando nós pensamos e aquilo não executou, mas nós já desejamos às vezes que algo de ruim aconteça a alguém, mas às vezes os nossos desejos para o mal são tão fracos quando estão diante de pessoas que têm tanta fé. E é isso que a gente tem que ficar feliz, porque graças a Deus, essa foi a porta estreita. Eu desejei, não aconteça mais, foi um lapso, foi um momento, não quero mais que isso ocorra. Então é o seguinte, a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, ou seja, a proposta é evoluir. Quando nós queremos nos despojar daqueles quilos, quando nós queremos nos despojar daquela situação, que eu estou vivendo tão bem, mas o meu amigo do lado comprou um carro novo e eu também tenho condição, mas eu não queria ficar endividado. Mas como ele comprou um carro novo, ou a esposa dele comprou um vestido novo, e eu deveria achar o vestido bonito, ou achar que o carro também é bonito, mas o meu tá bom. O meu é antigo, mas me leva. E aí, ele esquece e vai lá se endivida, com 60 e tantas prestações, e vem a Covid, e não o coronavírus, né? Porque hoje está uma coisa legal aí, uma pessoa falando que ela estava com Covid numa ala e na outra ala tinha o coronavírus.
Então, já dá uma alegria para a gente. Eu adoro o brasileiro, que o brasileiro sempre acha um jeitinho de aliviar as nossas dores. Convide nós. Tem aqueles que convidam para convidar 18, né? 19, né? E nesse postzinho ela falava, no outro lado tinha as pessoas que vão ficando numa classificação até chegar ao coronavírus. Ou seja, Covid-19, Covid-20 vai por categoria até realmente receber o coronavírus. Então, é esse lado aí que às vezes nós precisamos dar uma relaxada. Podemos ser sim irreverentes, mas não devemos ser irresponsáveis. A irreverência está no brasileiro, mas não a irresponsabilidade. É isso que é a proposta que nós precisamos fazer. A porta larga nos expressa o desequilíbrio interior. Quando nós não nos importamos, nós vamos ir para o sacrifício, sabendo que não pode comprar o carro, sabendo que não pode comprar o vestido, e mesmo assim, eu vou fazer a sacrifício dos meus. A porta estreita, qual seria? Pô, que legal, você comprou um carro. Legal, carro bom, bonito. Ó, seu vestido é bonito. Legal, parabéns. Mas eu não quero o vestido dela, eu quero um vestido melhor, ou mais caro, porque eu quero mostrar que eu também gosto disso. Eu também quero. A porta estreita seria reconhecer. Mas a inveja não deixa a gente fazer isso. A porta larga é a inveja. A porta estreita é reconhecer que nós podemos estar bem, do jeito que nós estamos. Muito bem. Emmanuel nos traz aqui uma colocação que eu achei muito interessante, que ele diz assim, aquém da muralha, porque a muralha ele chama de tempo, muralha de tempo, onde nós vamos passar, aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, sementeira de hoje. De lá, a colheita do amanhã. A travessia de uma porta ou de uma das portas é a ação compulsória para todas as criaturas. Vamos passar. Ele ainda nos chama a atenção e diz assim, então, o que é porta larga? Vamos deixar isso claro aqui. Emmanuel nos fala assim, porta larga, estrada da ilusão. Quantas vezes nós ficamos trocando de ilusão, né, gente? Às vezes eu estava tão bem, meu carro estava beleza, eu já custei a pagar o carrinho, eu vou trocar de ilusão. Porque às vezes eu andava bem, eu não precisava nem do carro para nada. Aí, como todo mundo tem carro, eu fui e comprei um carrinho. Já fui para uma ilusão, atendi um desejo, eu queria tanto. E aí o meu vizinho danado foi lá e comprou um carro mais bonito, e eu quero um carro igual ao dele. Então eu troquei de uma ilusão para outra e assim nós vamos fazendo. Ele diz assim, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Saída pelo reajuste. Perdão não é indulto, nós teremos de nos reajustar. Porta estreita, saída do erro. Olha, nós entramos pela ilusão, vamos ter que fazer o reajuste e vamos ter que passar pela porta estreita. Saída do erro, entrada na renovação. Uma ação nova. Renovação. Nós já fizemos isso. Vamos fazer novamente. Então, nós estamos sempre fazendo esse processo. Que possamos fazer esse processo dessa maneira mais leve, consciente, dando abertura para que sejamos iluminados, que possamos trocar as nossas lentes. E a maioria das vezes nós usamos lentes para não aprender as lições da vida.
usamos lentes da resistência, da dificuldade de ver aquilo. E aí nós carregamos um mundo nas costas. E aí nós queremos fazer tudo meia boca, mais ou menos. Qual a lente que eu estou usando? E às vezes eu uso a lente da resistência para não passar na porta estreita. Porque eu estou iludido. Mas você pode dizer e perguntar assim, Miguel, mas tem alguma outra lente? Tem. A lente da flexibilidade, a lente da clareza, onde você vê as coisas com o seu compromisso. O seu desejo te vincula à doença, à dor, mas o que você quer realmente, o que você veio buscar, leva você a um compromisso maior. Então você começa a tornar-se mais flexível no seu dia a dia. Você não condena, você ouve. Você não reage, você age com calma. Você tenta utilizar o tempo inteiro, posicionar-se no lugar daquele. Pois Emmanuel também nos alerta que nós não sabemos a dor que aquele outro que está te ofendendo está carregando. A pedrada pode ser para nos alertar, não para revidar. Emmanuel escreveu isso recentemente, viu, gente? Que ele diz assim, o momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Essa é a proposta. Qual porta nós queremos usar? Qual lente nós queremos usar? O que eu realmente quero transpor? Que caminho é esse? É um caminho novo ou é um caminho velho? Essa é a proposta. Eu vou por aqui. Eu vou me dar a oportunidade de entrar por essa porta. Eu não sei no que vai dar, mas eu vou confiar. Se você afundar, lembre-se que tem alguém para te salvar. Se você ficar com muito medo, você vai querer voltar para a sua porta larga. O bom disso tudo é que Deus e o nosso Mestre Jesus vai sempre nos amar. Ele não condena. Ele vai sempre nos amar. Ele vai sempre nos convidar. Estou aqui. Quando você necessitar, me chame. Eu não posso seguir o que você está querendo fazer. Eu não posso ir aonde você está querendo. Quem você está desprezando, quem você está ignorando, quem você está ofendendo, são meus. Eu não posso compactuar com isso. Eu te espero. Então ele dá o exemplo para nós da porta estreita. Ele sofre com isso. Mas ele diz para o tempo inteiro, eu preciso amar você. A exemplo de um amigo meu, só para a gente descontrair um pouco, antes da Bíblia cantar mais uma meia dúzia de música, tinha um amigo meu, que ele era dono de uma funerária, e todas as vezes que ia ter uma festa na maçonaria, todos os maçons tinham de doar uma prenda. E ele, na hora que parecia, doava a prenda. Qual era a prenda dele? Caixão. Ele doava um caixão. O próximo que morrer em 6 meses, não paga. Ele já foi. Ele passou para o andar de cima. Que Cristo o receba bem. É assim. O Cristo diz exatamente. Ele dizia assim. Ele olhava para a gente brincando e dizia assim. Ele é baiano. Ele olhava para mim e falou, Miguel, você deve ter 1,80 m, né? Eu falei, aproximadamente.
E ele dizia, puxa vida, um frete daqui de Ilhéus até Ipatinga dá um dinheiro bom. Você é meu. O Cristo faz isso conosco. Olha, você é meu. Venha. E a gente, às vezes... Mas o Senhor está me chamando e qual porta o Senhor quer me levar? Aquela ali. Mas aquela não dá para poder passar. Esprema um pouco, faça uma dieta, faça algumas muda de atitude e tal, que você vai passar. Venha. Ok. Então vamos deixar a abelha cantar um pouquinho. Já estamos quase terminando. E essa música, ela nos dá uma coragem de seguir pela porta estreita impressionante, porque Jesus fala ao nosso... Perda de tempo, porta larga, que a gente vai precisar de... somos forçados à dor da reparação. A porta estreita é servir, é continuar fazendo o que nós realmente, muitas das vezes, adormecidos por uma inconsciência, por atitudes irresponsáveis, queremos adormecer, mas nós precisamos acordar. Precisamos assumir os nossos compromissos diários. Sem preguiça. Nós precisamos e nós necessitamos servir, trabalhar, amar, viver. Precisamos tirar a lente da resistência, aplicar a lente da flexibilidade, da clareza e começarmos a fazer o que é preciso, o que é necessário. Nós precisamos fazer as nossas escolhas, porque escolha é diferente de decisão. Decisão é circunstancial. Decisão é algo que eu preciso sair da frente do carro rapidamente, porque senão o carro passa em cima de mim. A escolha fala da sua essência. A escolha traz você ao encontro da porta estreita. A escolha é do seu espírito, de algo maior, onde você faz uma conexão. Nós precisamos fazer escolhas e quando nós escolhemos passar por essa porta, no servir, no trabalhar, de assumir o nosso papel, o fardo fica mais leve. Então, Emmanuel nos chama a atenção para isso. Os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessamos a porta, a muralha. E essa muralha, às vezes, essa resistência, pela porta do serviço e das dificuldades, ou através da porta dos caprichos enganadores. Nós podemos escolher isso. Nós podemos ir para a ilusão, ou nós podemos entrar num processo de renovação. O que eu vou fazer? O que eu escolho? Por milênios, ele fala assim, somos viajores do tempo, de ir e vir pela porta larga nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante. Por tempos, ele está nos chamando a atenção. Por tempos fazemos essa passagem e sempre fazendo da mesma maneira. Até quando? Muitas das vezes temos o conhecimento da doutrina espírita. A doutrina espírita é porta estreita o tempo inteiro, porque ela traz com muita clareza isso para nós.
Perdão não é indulto. Se você comete um erro, você precisa arcar com ele. E você precisa retornar novamente para realmente praticar isso, para compreender o que você fez. Só assim. Muito bem. Renovemos-nos, pois, em Cristo, seguindo-o nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Então devemos aproveitar isso. Essa é a proposta. Que tenhamos a condição de fazer uma escolha a melhor. E não tomar uma decisão de sair fugindo do confronto, do enfrentamento, porque eu vou ter de fazer uma modificação na minha vida. Essa não é a proposta. A proposta é, eu acolho isso, isso me pertence, eu vou fazer, eu vou assumir, porque eu quero mudar. A felicidade não pode ser troca de ilusão. Saio daqui e pulo para ali. Sou irresponsável aqui, vou ser responsável ali. Não tenho um compromisso com nada, porque o sacrifício é grande. Não é essa a proposta do Cristo, não é essa a proposta da doutrina que nos esclarece, não é essa a proposta que ele traz para nós, para nos consolar. Ele não tinha nada e morreu por nós. Não precisava fazer o que fez, mas mostrou como faz. Foi pedagogo, não de palavras, foi pedagogo de exemplos. Por isso, modelo e guia. Que o nosso Mestre Jesus possa sempre estar junto conosco. A cada instante, em cada oportunidade que nós temos. Deixemos que Ele sopre a sua boa nova e que os caminhos nossos sejam sempre clareados pelo seu amor. Que o meu egoísmo, o meu orgulho, se apequene diante de tanta bondade do Cristo. Meus queridos irmãos, tenhamos sempre, a cada instante, a vontade balizadora. O que realmente vocês desejam e aquilo que vocês vieram buscar. Nós aqui, vocês aí, muitas das vezes não podemos interceder, sem que a vontade realmente de vocês sejam vontades verdadeiras, vontades de modificações. Pensem que nós temos tantos irmãos necessitados e que nós sempre podemos permitir que eles sejam caridosos conosco. Fujamos do nosso orgulho e da nossa prepotência de pensarmos que nós estamos fazendo algo. Pois eles nada mais são do que pequenas flores que são colocadas no jardim da divindade, para que nós possamos regar, aquecer, amar. Assim nós devemos proceder, pois foi assim que o nosso Mestre Jesus, Pai de toda bondade, colocou azeite, colocou mel nas nossas feridas, porque não pôde receber isso quando estava no madeiro. Não. E até hoje temos recebido. Até hoje temos dado ao nosso Mestre Jesus o vinagre das nossas ilusões, o vinagre do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Quando? Qual o instante
que iremos pedir perdão e levar o azeite e o mel na ferida daqueles que realmente são colocados no nosso caminhar. Que Jesus possa abençoar vocês. Que vocês possam sentir que a porta se abre todos os dias pela manhã. Que tenham paz em cada atitude, em cada gesto. Em momentos difíceis, o Cristo pediu que Pedro guardasse a espada. Em momentos difíceis como este, ele apresentou com amor. Muita paz. Que Jesus abençoe essa casa, dando a todos vocês e aos seus familiares a oportunidade de utilizar o grande remédio que é o amor. O amor, doce unguento, que há de iluminar toda a terra, por onde passar, distribua, ele salva. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreender
nós vamos agora, com as bênçãos de Deus, passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, pedindo aos passistas do ponto de luz que possam se posicionar. Vamos pedir que no final da música, ao nosso querido Rabi da Galileia, nos colocando sob o seu olhar amoroso, misericordioso, que nos acolhe, nos sustenta, nos fortalece. Nós vamos pedir ao nosso irmão Miguel que possa fazer a prece logo após, tá bom, Miguel? Por favor. E convidamos a todos, que neste momento é o passe coletivo, muito importante que a espiritualidade encontre em nossos corações as disposições necessárias para nos auxiliar. Que nós possamos então elevar os nossos pensamentos, respirando, inspirando calmamente, para sentirmos a presença da espiritualidade amiga a nos amparar, a nos socorrer e a derramar sobre todos nós neste momento seus eflúvios, curando as nossas dores do corpo e da alma. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades, falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo caminho. Brilha na terra e no seu coração, brilha você em mim, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Comigo, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nós.
quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé no meu coração, sol de amor que nos conduz na vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda